A linguagem do livro dos Salmos, ela pode ser estranha para muitos dos homens modernos que vivem longe dessa ideia de guerra, de luta, principalmente do ponto de vista espiritual. É uma ideia equivocada a respeito do que Cristo diz sobre inimigos, sobre como lidar com inimigos, e nós nos esquecemos que eles existem. Veremos isso com mais profundidade na pregação, mas de cara dá para perceber aqui que o salmista, quando ele abre a boca para dizer o Senhor me livrou no dia da angústia, ele não está falando de uma angústia qualquer, mas ele especifica a angústia na guerra. Porque no final, o texto fala, eu verei cumprido o meu desejo diante dos meus inimigos, os que me odeiam. Porque de fato existem pessoas que odeiam os crentes. Os que perseguem os crentes. Mas essa não é a primeira maneira de olhar para o texto, né? O que você pode dizer simplesmente, mas pastor, eu não tenho nenhum inimigo assim. Se eu pensar direitinho, não tem ninguém que me persiga agora. Eu não estou vendo isso. Então parece que esse texto não tem nada a ver comigo. Não tenho que pedir a respeito de inimigos, porque eu não tenho inimigos. Esse é um erro duplo, porque em primeiro lugar despreza a aliança, despreza a ação pactual, né? O viver comunitário da fé. O fato de eu não ter o inimigo não quer dizer que o reino de Deus não tenha inimigos e que agora a igreja de Cristo não esteja sendo perseguida em algum lugar do mundo, na verdade em muitos lugares do mundo. E pensando dessa forma, eu diria, este texto é para mim. Porque quando se faz mal a alguém do corpo de Cristo, faz mal ao corpo inteiro. Quando um membro sofre, o corpo todo sofre. Então, somente esse olhar pactual para a Escritura deveria nos fazer pensar dessa maneira. Este salmo fala sim comigo, porque eu estou pactuado a este povo. Mas não somente isso. Quando olhamos para textos que falam sobre inimigos, e nós dizemos, não, não tem nada a ver comigo, isso aqui não é meu inimigo, é porque nós nos colocamos numa situação como se a Bíblia tivesse sido escrita de maneira egocêntrica, como se ela tivesse sido escrita para mim, pensando em mim. E a Bíblia não foi escrita pensando prioritariamente em você, nem muito menos em mim. A Bíblia tem como pessoa central Cristo. Então, os perseguidores aqui não são os meus perseguidores, simplesmente. A gente fica pensando nisso, né? Por isso que chega na falsa conclusão, não tenho inimigos. Primeiro nós temos, mesmo que eles não estejam diretamente militando conosco, mas eles militam contra a igreja. E segundo, o texto não está falando sobre mim, o texto fala sobre Cristo. Existem dois personagens principais no livro dos Salmos. Cristo, o bem-aventurado, apresentado no Salmo 1, e o ímpio, que também é apresentado no Salmo 1. Estes vão traçar toda a estrutura dos Salmos. Então, nós temos inimigos, porque temos inimigos em Cristo. Quem ataca a Cristo nos ataca. Quem ataca a igreja nos ataca. Desta maneira, voltando, né, os nossos olhos para o texto, nós podemos dizer sim, que a nossa oração deve ser como a oração do salmista Davi. Senhor, no dia da aflição, o Senhor me tirou de um lugar estreito para um lugar largo. E o Senhor fará cumpridas todas as tuas promessas diante dos meus inimigos. Lembrando sempre, o maior de todos os nossos inimigos está em nós mesmos. A nossa própria carne. O pecado, coisas externas, né, também, Satanás, o mundo, mas começa na minha carne. Então, antes de pensar nos inimigos externos, os inimigos da vida, nós vamos, como eu já falei, tratar disso mais pormenorizadamente durante a pregação. Pensemos agora na nossa carne. E vamos pedir ao Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós deixamos que este inimigo muitas vezes nos vença. E vamos pedir ao Senhor, mortifica o primeiro deles, de todos os nossos inimigos, que está dentro de nós. Oremos ao Senhor. Senhor, como brasileiros que somos, e esta tem sido uma espécie de
de cultura brasileira fechar a porta da casa somente depois que o ladrão entra. Nós estamos preocupados com tantos inimigos externos, alheios, Senhor Deus, aos meios que temos para derrotá-los. E nos esquecemos do primeiro deles, do mais imediato, do mais temível, do mais devastador de todos, que é o pecado que alimenta a nossa carne. A nossa carne, Senhor Deus, tendenciosa a querê-lo. E nós pensando, Senhor Deus, pensamos que o inimigo está lá fora, que ele vem dos juízes simplesmente, que ele vem dos governos, que ele vem das circunstâncias do mundo, e estes também podem ser nossos inimigos, e muitas vezes têm sido. Mas nós deveríamos com mais urgência pensar na nossa carne e não permitir que ela ganhe espaço no nosso ser. Nos perdoe, Senhor Deus, porque muitas foram as ocasiões na última semana e já no início desta, em que nós demos vazão à nossa carne e não fomos controlados pelo Teu Espírito. E isto, Senhor Deus, é como uma embriaguez espiritual. Perdemos, Senhor Deus, os sentidos e fomos levados pelo Espírito desse mundo e não pelo Teu. Por isso, nos perdoe. Por isso, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a criar armas cada vez mais eficazes contra este inimigo, sabendo que, na verdade, estas armas já estão disponíveis. A oração, o cântico dos salmos, a leitura da Tua palavra e uma persistente busca pela piedade. Nos ensina, Senhor Deus, a Te querer e nos faz enxergar os nossos inimigos todos por estrado dos Teus pés, postos neste lugar de humilhação. É o que nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Texto do Salmo 118, versos 8 e 9, nos trazem a certeza do perdão e a esperança na promessa do Senhor. Com as seguintes palavras, verso 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Amém. É melhor confiar no Senhor. Ele nunca decepciona o seu povo. Deus seja louvado por isso.